O episódio 7 começa com Percy entrando na loja de Procrusto, que é mais conhecido como seu irmão e também o assassino de viajantes. O tiozão tenta vender um colchão pro Percy, mas como o garoto só tá interessado na passagem pro mundo inferior, sua amiga aparece jogando o vendedor na cama e o prendendo. Ao acharem a entrada pro mundo inferior, o Percy divide as pérolas que a mina lá deu pra ele, sabendo que, se ficar uma com Grover e uma com Annabeth, na missão é mais seguro, cada um cuidar da sua. Ao entrarem, o trio vai até os recém-chegados e pede pro barqueiro fazer a boa e liberar a passagem para eles. Porém, o máximo que conseguem é meter uma correria de 1000 do cão de guarda. Aí pensa que aqui o cachorrão consegue pegar o Grover, o Percy se prepara todo para enfrentá-lo, mas nem precisa, já que a Annabeth pulou invisível no Cerberus e faz ele ficar calminho o acariciando. Já que a passagem pro outro lado não foi liberada, o Grover utiliza os tênis de Hermes e leva o Percy para cima do portão, enquanto a Annabeth pega uma carona diferente. Após os três já estarem na parte de cima, a Annabeth pega a bolinha e joga para longe, tirando assim os Cerberus da cola deles, e aqui vemos então o Palácio de Hades. E lembram que eu disse que era mais fácil cada um ficar com a sua pérola para cuidar dela? Pois é, quando Grover foi comido lá pelos Cerberus, ele perdeu a pérola dele. Corta a cena e vamos para o passado, onde a mãe de Percy não consegue inscrevê-lo em nenhuma escola, já que a sua antiga escola comentou que ele tem problemas psicológicos. Depois o garoto ter dito ver um cavalo com asas. E se pra ele é difícil se inscrever em uma escola, pra ti é bem fácil se inscrever nesse canal. Basta descer a tela um pouquinho e clicar no botão de inscrever-se e, claro, no like também. De volta ao presente, Percy dá outra pérola para Grover. Ele fala que se precisar, o Grover volta com a mãe dele e ele fica por ali. Gurizinho com uma tendência a se sacrificar. Continuando o caminho, o trio encontra diversas pessoas presas nas raízes do arrependimento. E para piorar tudo, Annabeth é pega por uma delas e tem que vazar dali com uma pérola. Ou seja, diminui a quantidade de pessoas da missão. Continuando mais um pouco, Grover é o azarado da vez, porque os tênis de Hermes começam a puxá-lo para um buraco, mas Percy corre ali e segura ele, levando os tênis para longe e ajudando seu amigo. E o mais curioso é que, eles decidem dar uma paradinha ali e o Percy vai mexer na mochila que o Ares deu pra ele. Mochila que tá com ele há um tempão que ele nem abriu. Porque adivinha o que tem ali dentro? Exatamente, o raio mestre de Zeus. Ou seja, eles teriam poupado toda essa viagem se ele simplesmente tivesse abrido a mochila antes. Troca a cena e finalmente a dupla chega até Hades e a mãe de Percy. Os garotos dizem que sabe sobre toda essa conspiração que ele tá fazendo com Ares. Mas Hades fica confuso, dizendo que ele quer apenas seu elmo e não raio. Então Percy dá a liga. Na verdade, foi Cronos que planejou aquilo e isso pra se vingar dos Zeus porque Zeus roubou seu trono no passado. Ou seja, a voz que ele tem escutado nos sonhos não é de Hades, e sim de Cronos. No entanto, Hades agora diz querer o raio, já que agora a guerra que vem por aí é muito maior do que eles imaginavam. Mas Percy rapidamente fala que aceita a primeira oferta, e que vai trazer de volta o elmo para seu tio se ele libertar sua mãe. Rapidamente o garoto joga a pérola no chão e vaza dali. No passado, a Sally lamenta pelo péssimo trabalho que está fazendo com seu filho, mas Poseidon fala que ela o criou bem, e se ela quiser levá-lo para uma escola comum ao invés do acampamento, tá tudo bem. Vai ser muito difícil para ele, porém isso o tornará mais forte. Falando em força, no presente a dupla reencontra Annabeth e o Ares está pronto para a batalha. O que faz assim a gente chegar ao fim do episódio 7 e ele recebendo uma nota Z. De Zé Ramalho. O episódio final começa alguns dias atrás com Luke ensinando Percy a arte do desarmamento, e com o que aprendeu, Percy desafia Ares no presente para um combate individual. E as regras são simples, se ele conseguir ferir o deus da guerra, ele pode ficar tanto com o elmo quanto com o raio. Aí tu pensa, tá, mas não tem como o cara perder, né? O cara é o fucking deus da guerra e ele é um gurizão que chegou ontem. Pois é, no início a batalha começa com Ares mostrando como se faz, porém o garoto usa um hack, metendo uma onda gigante pra cima do inimigo e atacando ele logo em seguida. Vencendo assim, então, aquela batalha e comprovando que o Ares é um baita de um merda. Após a batalha, Percy entrega o elmo pra capanga de Hades, esperando aqui que seu tio cumpra sua parte do acordo. Decidido, ele pede que seus amigos retornem para o acampamento, enquanto ele vai fazer uma visita familiar. Ao chegar no Olimpo, Percy finalmente entrega o raio mestre para os Zeus. Ele também conta que o Cronos está por trás de tudo, contudo Zeus meio que caga pra ele, dizendo que vai continuar com a guerra mesmo assim.
E pensa que o gurizão é todo corajoso, porque ele fica falando, tá, continua com isso aí então, mas tipo, vai ter mais gente que nem o Ares e vai te trair, hein? Fatos esses que deixam os Zeus pistola indo atacá-lo, mas Poseidon aparece para proteger seu filho. Decidido aqui, o Zeus diz que vai reunir todo o pessoal para falar que venceu aquela guerra rapidinho, e que depois disso aí sim ele se preocupa com Cronos. Poseidon, por sua vez, elogia a mãe do garoto e manda ele de volta. Tipo, literalmente foi isso. Corta a cena e Percy retorna pro acampamento sendo aplaudido e abraçado. O Luke comenta que não contou pra ninguém ainda sobre a Clarice, porque como ele não tinha provas, era mais difícil, mas agora que o Percy tá por ali, ele pode contar. Durante a noite, então, o Percy começa a relembrar da profecia. Você deve ir ao oeste, enfrentar o deus traiçoeiro, nesse caso o Ares, encontre o que foi roubado e devolva ao seu verdadeiro dono, ou seja, o raio, você será traído por aquele que chama de amigo. Então temos o plot. Foi Luke quem roubou o raio pro Cronos. O Luke fala que ele não tá ali pra brigar, e sim pra recrutar o Percy e juntos eles enfrentarem os deuses e conseguirem a liberdade. Obviamente o garoto não aceita e Annabeth, que tava invisível por ali, também não. O que faz assim o Luke correr e entrar num portal e vazar dali. No fim, o Kieran fala que está orgulhoso do garoto por ele ter se tornado uma espécie de líder para os meio-sangue. Annabeth vai visitar seu pai, Grover conseguiu sua licença para procurar Pan, nosso trio faz um pacto para eles se encontrarem naquele local no ano que vem. O padrasto do garoto recebe uma encomenda um tanto sem cabeça. E ao retornar para a casa da praia, Percy Jackson reencontra sua mãe. E bem, recebe a última mensagem de Cronos, falando que a sobrevivência do garoto vai garantir seu retorno. O que faz assim a gente chegar ao fim da temporada e ela recebendo uma nota P. Profetizei um like aqui embaixo? 5 patinhos foram passear. E a mamãe gritou quá, 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 quá. Mas só um patinho voltou de lá.